Vamos falar no programa de hoje sobre a criação de bezerras. Visitamos algumas propriedades leiteiras em Cascavel, oeste do Paraná, para acompanhar a criação e o manejo destes animais. Os cuidados com a bezerra iniciam antes do nascimento, isto é, quando o animal ainda está no útero da mãe. O desempenho da bezerra é muito influenciado pela nutrição da vaca no final da gestação. Nesta fase, além das exigências do feto serem altas, ele ocupa grande parte da cavidade abdominal, limitando a quantidade de alimento que a vaca consegue ingerir. Por isso, é preciso alimentar adequadamente a vaca nessa fase final de gestação. O bezerro, que se encontrava protegido pela mãe, terá que se adaptar rapidamente a um meio sujeito à contaminação. Por isso, as primeiras semanas de vida são as mais críticas. Logo que nasce, a bezerra é separada da mãe, não mama nem o colostro. O colostro é fornecido em mamadeira. Quanto mais rápida for feita a cura e a desinfecção do umbigo, menos risco de contaminação. Logo após o parto, logo no momento do parto, deve ser feita a cura do umbigo, com iodo a 7%. E o principal motivo dessa cura é que, diferente do ser humano, a novilha ela nasce sem nenhuma imunidade. Então, sujeita a pegar todas as doenças e infecções logo após o parto. Deve ser repetida 4 horas depois, 4 a 6 horas depois, quando é feita a segunda colostragem, e repetida todos os dias até que caia o umbigo. Após o parto, logo após a cura do umbigo, é feita a secagem do animal com toalhas limpas. Essa secagem tira os líquidos do parto, evita o resfriamento do animal e ajuda ativando a circulação, substituindo a lambida da vaca. Depois de seca, a bezerra é levada para esta casinha, que serve como estufa, onde vai ficar protegida do vento. Essa bezerra vai ficar por um dia, mais ou menos, aqui nessa casinha. Aí daqui ela vai para um espaço livre lá fora. Aí esse feno nós retiramos todos daqui e queimamos. Raspamos toda a sujeirada que tem aqui, pintamos com cal, para tirar todas as bactérias, infectar bem a casinha. Para a próxima bezerra que chegar, nós colocamos aqui com feno, tudo limpo, para ela ficar num lugar limpo que dê para ela desenvolver bem. O recém-nascido ainda não tem imunidade. A imunidade é obtida com os anticorpos encontrados no colostro. Por isso, o fornecimento do colostro deve ser feito o mais rápido possível. A bezerra deve ingerir 6 litros de colostro durante as primeiras 12 horas de vida. Se é feita uma boa cura de umbigo, uma boa colostragem do animal e mantido o animal com conforto e com qualidade desde o início, nós temos potencial para ter animais de alta produção no futuro. A colostragem é fundamental para que a gente tenha imunidade. E ela tem que ser feita nesses volumes antes das primeiras 6 horas, porque aí é que está a capacidade máxima de absorção do colostro pela novilha. Se perder esse período, a gente está perdendo a imunidade do resto da vida do animal. A gente está prejudicando a imunidade para o resto da vida do animal. Nesta propriedade, o manejo das bezerras é feito com práticas simples e baratas. Essas práticas garantem a sanidade do animal para o resto da vida. Essa fazenda está usando esse método há mais de 2 anos e desse período para cá zerou a mortalidade das bezerras. Quando não é utilizado dessa forma, quando não é bem feito, nós temos uma mortalidade mais alta em função de diarreias, pneumonias, temos um descarte maior de bezerra por causa do inchaço do umbigo, formação de hérnias. O animal tem um crescimento menor do que o esperado e a reprodução prejudicada, uma vez que ela não tem a mesma saúde, ela vai demorar mais para começar a reproduzir e depois, na primeira lactação, vai produzir menos leite e a consequência é que todas as lactações delas vão ter menos leite do que de uma novilha sadia, de uma novilha com as condições que
que a gente dá com essas práticas de manejo com um custo bastante baixo. Com um dia de vida, as bezerras são transferidas para fora, nestas casinhas. O objetivo é abrigar os animais do vento, sol e chuva. Ficam aqui até 60 dias. São estruturas simples e móveis. Se houver algum problema, é possível mudar de local. O local para a colocação das casinhas deve ser um local bem arejado, com uma boa drenagem, para que não empoce água e que não forme lama, e de preferência coberto por uma grama. Essa grama não vai ser pastada pelo animal, ela vai servir de cama para os animais. As casinhas são mudadas a cada 3, 4 dias e elas são, se for um período de muita chuva, são mudadas com mais frequência ainda de local. Entre a entrada de uma bezerra e outra, as casas são retiradas do local, são lavadas e são pintadas com cal. O local, a cada 6 meses, é trocado e é feito um vazio sanitário de 6 meses também, ficando em descanso, em repouso por 6 meses. Assim que chegam aqui, essas bezerras têm que ser alimentadas com leite, 3 vezes por dia, 2 litros de leite, totalizando 6 litros de leite ao dia. A água deve ser fornecida já a partir do primeiro dia e deve ficar à vontade e água limpa. E a ração, a partir do terceiro dia, deve ser começada a ensinar o animal a comer a ração, com pequenas doses de ração e ir dando na medida que ela come. Ela deve chegar ao fim de 60 dias comendo em torno de 2 quilos de ração. Nesse momento, ela vai estar pronta para ser desmamada. E nesse momento, ela deve ter dobrado o peso com relação à entrada. Esse é o objetivo que a gente deve ter nessa fase. Se ela entrou com 40 quilos, ela deve sair daqui com 80 quilos no mínimo. Para acompanhar o desenvolvimento, as bezerras são pesadas e medidas ao nascer e depois a cada 30 dias. As medidas são comparadas com o padrão da raça e de acordo com o objetivo da propriedade. Se houver algum problema, vai ser preciso descobrir a causa e corrigir. Mensalmente nós vamos estar corrigindo a dieta e corrigindo alguma anomalia que esteja ocorrendo. Se, por exemplo, ela não estiver ganhando peso suficiente, nós vamos ter que analisar se a ração está de acordo com o que é necessário, se ela tem a quantidade de proteína que a gente precisa ou se ela está sendo fornecida no volume que é necessário. Depois das casinhas, as bezerras vão para o piquete. Nesta idade já estão desmamadas. São divididas em lotes de acordo com o tamanho. Nesta fase, as bezerras não devem competir no coxo, por isso os lotes não podem ter mais do que 10 animais. A alimentação delas passa a ser pasto, feno e ração, o concentrado. E a quantidade de concentrado vai variar de 2 a 3 quilos e ele vai ser regulado e vai ser balanceado de acordo com a necessidade de crescimento. Continua sendo feita a pesagem mensal dela e o peso e a altura que a gente vai colher mensalmente é que vai dizer qual a dieta que vai ser formulada para elas. Elas têm que ter, daqui até a cobertura, um ganho de peso de 850 a 900 gramas por dia, para que a gente consiga, entre os 13 e 14 meses, fazer a primeira cobertura delas. Nesta outra fazenda, em Francisco Beltrão, a raça é a Jersey, criada a pasto. O cuidado com as bezerras não é muito diferente. Logo que nascem, elas são colocadas nestas casinhas dentro do galpão. Ficam até os 60 dias, depois são levadas para o piquete. Elas vêm para esse lote, para esse piquetezinho, e daí elas ficam de 3 a 7 meses aqui. Daí elas ganham ração e feno no coxo e mais esse pouco de grama que tem aqui. Depois dos 7 meses, elas vão pro lote das novilhas maior, que depois elas vão para ser inseminadas. Cada 60 dias a gente faz a desverminação das novilhas. Este lote tem de 8 meses a 1 ano e meio. Elas estão na tifto, elas ganham silagem, em média 10 quilos
por animais por dia, feno à vontade. Elas ficam aqui até atingir uma média de 250 quilos. Depois disso, elas vão para inseminação, ficam no piquete até elas se tornarem um animal pré-parto para estar pronta para a produção. Bem, até aqui você viu o manejo geral das bezerras. Depois do intervalo, vamos mostrar a preparação da novilha para a inseminação e os principais exames. A gente volta num instante.